Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Giovanni. Então, como eu tinha prometido, hoje eu já trago a correção dos nossos queridíssimos amigos do terceiro ano, da terceira semana do PET, tá bom? Hoje tem correção apenas das atividades do PET mesmo, porque não teve aula na TV, né, na terceira semana de biologia, né, teve só do Enem. Do Enem depois nós vamos fazer um intensivão e a gente corrige, embora ele tenha corrigido o professor lá, e muito bem corrigido, né? Ele é muito bom e muito atento com tudo isso. Então, eu queria que vocês acompanhassem o raciocínio. Eu fiquei devendo na segunda semana, que eu falei que eu traria algo mais específico sobre a fenilcetonúria. Então, no final, a gente vai ver um pouquinho sobre ela, tá bom? Bem rápido. Trouxe um pequeno texto para poder falar para vocês direitinho o que é, para vocês entenderem. Um texto que eu peguei lá no site do Ministério da Saúde mesmo, tá bom? Então, o tema continua doenças, né? E vamos lá para essa lamúria dessas doenças sem se adoecer, tá ok? Então, vamos lá. A questão número 1 traz para nós lá. Em 1975 e 1999... apenas 15 novos produtos foram desenvolvidos para o tratamento de tuberculose e de doenças tropicais, as chamadas doenças negligenciadas. O que é negligenciada, gente? Esquecida, ninguém está nem aí. No mesmo período, 179 novas drogas surgiram para atender portadores de doenças cardiovasculares. Olha lá, ó. Para as doenças cardiovasculares, surgiram 179 novas drogas, ou seja, as outras são realmente negligenciadas. Desde 2003, um grande programa articula esforços em pesquisas e desenvolvimento tecnológico de instituições científicas, governamentais e privadas de vários países para reverter esse quadro de modo duradouro e profissional. Doenças que são negligenciadas: a dengue, febre amarela, a própria leishmaniose. Por quê? Porque são doenças que acontecem muitas vezes em determinado local e pronto, né? Doença de Chagas é negligenciada. E aí vamos ver o que funciona, por que isso é negligenciado muitas vezes. Sobre as doenças negligenciadas, e o Programa Internacional considera as seguintes alternativas. As doenças negligenciadas típicas das regiões subdesenvolvidas, né, do planeta, são geralmente associadas à subnutrição e à falta de saneamento. Olha só. Número 2. As pesquisas sobre doenças negligenciadas não interessam à indústria farmacêutica, porque atingem países em desenvolvimento, sendo economicamente pouco atrativas. Vamos ver, hein? E terceiro, o Programa de Combate às Doenças Negligenciadas Endêmicas não interessa ao Brasil. Como assim? Porque atende a uma parcela muito pequena da produção que está lá, né? Mas seria da população. Doenças negligenciadas no Brasil: dengue, chikungunya, zika, doença de Chagas, todas essas, esquistossomose, essas doenças, elas atingem poucas pessoas? Claro que não, atinge muita gente. Então a gente sabe que essa aqui está errada. Mas, professor, então por que se atinge muita gente? Por que as indústrias farmacêuticas não se dedicam a fazer? Porque não dá dinheiro. Porque atinge quem? O pobre. Pobre não tem dinheiro, né? Vão falar a verdade. Então venderia pouco. Não é atrativo. E a maioria delas, se a indústria investir e depois o governo for lá investir em saneamento básico, como diz a primeira afirmativa, a indústria farmacêutica vai ficar com uma mão na frente e outra atrás. Porque o problema vai estar solucionado e ela não vende mais o seu medicamento. Então, qual que é a letra? 1 e 2. Né? Ao Brasil interessa muito. Então, a terceira é falsa, a primeira e a segunda realmente são as verdadeiras. Beleza? Então, vamos lá para a questão número 2. Essa aqui eu tirei print de lá, até por causa da tabelinha, né? Que também estava como figura lá. Também do Enem. O Aedes aegypti é o vetor transmissor da dengue. Todo mundo sabe, né? Vetor. Uma pesquisa feita em São Luís, Maranhão, de 2000
a 2002 mapeou os tipos de reservatório onde esse mosquito era encontrado. A tabela abaixo mostra parte dos dados coletados nessa pesquisa. Então, olha aqui onde foram encontradas as larvas do mosquito. Onde que tem mais, gente? Fácil demais, né? Todos os anos. Onde que repetiu mais? Aqui, né? Então, é fácil. Muito fácil. Essa é muito fácil. Essa é a típica questão que se cair na prova e você errar, você toma uma voadora. Tá? Porque lá, de acordo com a pesquisa, o alvo inicial para a redução mais rápida dos focos do mosquito vetor da dengue nesse município deve ser constituído por tambores, tanques e depósitos de barro. Né? Basta ver lá onde tinha mais casos. Se errar uma questão dessa, você toma uma voadora. Tá ok? Então vamos lá para a próxima questão, que na verdade era para ser a 3, tá ok? Por quê, professor? Porque no PET de vocês aqui estava o número 3, mas ela seria parte da 2 de qualquer jeito, tá bom? Quem tabulou lá, viajou na maionese e não percebeu, mas acontece. Então aqui é 3, tá bom? Também do Enem. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito. De novo, né? Aedes aegypti. De novo aqui o erro, ó. Tinha que ser itálico, tá ok? Tinha que ser itálico ou sublinhado. A gente já sabe disso. Inclusive, essa questão aqui, ela repetiu na semana passada, ó. Mesma coisa, transmissor do vírus da dengue. Que propósito preventivo pode ser efetivado para diminuir a reprodução desse mosquito? Olha só, gente, está repetindo, mas por repetição também a gente aprende, é bom que grava. Então, qual que é a opção correta? Você já tem que saber, né? Então, é a remoção dos recipientes. Tem que lembrar que isso aqui é importante, mas o motivo não justifica, está errado, que ele não necessita de lugares cobertos e fechados. A gente já sabe que isso aqui é para doença de Chagas, que o professor explicou na aula. A gente sabe que isso aqui tem nada a ver, e a gente já sabe que tem nada a ver com tomar água, tá ok? Então vamos embora. Questão 5, que na verdade era para ser a 4, na verdade era para ser a 3, porque aqui está como 4, que era para ser 3, também foi repetida. Confusão, professor? Mas fazer o quê, né? O gráfico a seguir permite comparar os valores médios mensais de precipitação e do número de casos de dengue registrados entre o período 2007 a 2011 na cidade de João Pessoa, Paraíba. Ó, eu vou abrir um parênteses depois sobre isso aqui, ó. Provavelmente isso aqui é lá no, eu não sei onde que fica essa faculdade não, mas provavelmente ela deve ser no sul. Por quê? Você vai ver daqui a pouquinho. Mas vamos lá, o que interessa. Qual que é o período que tem mais incidência e mais chuva? De março a setembro. E a gente há de lembrar, se você não sabia, você fica sabendo agora. O período chuvoso do Nordeste começa em março. O nosso termina em março. Lembra disso? Lembra, não lembra? O nosso período chuvoso, ele termina em março. Ele começa quando? Ele começa em setembro, justamente. Então, se fosse um gráfico daqui de Belo Horizonte, seria ao contrário, né? Começaria em setembro a subir, sendo que o ápice seria dezembro e janeiro, fevereiro ainda, talvez março, vai diminuir só lá em abril. Seria mais ou menos isso, né? Seria totalmente ao contrário do que é no Nordeste. E aí, por que eu estou falando que deve ser do Sul? Porque, olha, presta atenção às afirmativas. A partir das informações fornecidas pelo gráfico e de aspectos gerais da dengue, foram elaboradas as seguintes afirmativas. Eu sei que muita gente foi buscar essa resposta lá na internet, mas vamos entender. Um gráfico desse tipo que fosse elaborado a partir de informações obtidas de uma cidade situada no estado do Paraná, aí ó, viu? Como é que você sabe como é que é o período chuvoso do Paraná? De jeito nenhum, né? Apresentaria o mesmo padrão pluviométrico, porém o maior número de casos da doença seria registrado entre os meses de agosto a dezembro. Gente, agosto não chove no Brasil, chove no Brasil só no Nordeste. E em alguns lugares, nem todos. O Sul é bem parecido com a gente, tá? Começaria em setembro e vai até lá em abril. É bem parecido. Você não sabia, fica sabendo agora. Então essa 1 aqui, nada a ver. 2. O fato de o transmissor da doença ser um inseto holometábolo, a gente aprendeu isso ano passado, ó. A gente aprendeu isso no segundo ano. Ele tem
toda aquela passagem, né? Ovo, larva, pulpa. Lembra disso? Lembra disso. Cujo desenvolvimento larval ocorre em ambiente aquático. Então, isso é o que interessa. Ocorre em ambiente aquático, juntamente com outros fatores, o aumento do número de casos de dengue registrado entre os meses de abril a julho em João Pessoa. Choveu mais, tem mais água, o inseto depende da água para reproduzir, obviamente que ele vai reproduzir mais. Então, aqui está correto. A frase 3, afirmativa 3. O agente etiológico da dengue é o Aedes aegypti. De novo, aqui tinha que estar sublinhado ou em itálico. Um organismo que costuma migrar de ambientes rurais para urbanos nos meses mais chuvosos do ano. E aí? Ele não é o agente etiológico. O agente etiológico da dengue é o quê? O vírus. Beleza? E a 4. Além de fatores climáticos, a fartura de alimento e a ausência de predadores também contribuem de modo significativo para o aumento populacional do vetor da dengue no período de maior incidência da doença registrada no gráfico. Beleza? Beleza, esse aqui está certo. De lá você já sabe que está errado, né? Não precisa nem te falar. Então estão corretas a 2 e a 4. Letra B de bola. Beleza? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre a fenilcetonúria. Você vai lendo aí qualquer coisa. A fenilcetonúria é uma doença genética, tá? A gente estava estudando isso aqui, lembra? A gente iria estudar isso aqui depois, logo depois. Depois a gente vê isso quando a gente voltar para a sala. Se não voltar, eu faço um vídeo só sobre a genética para nós. Um vídeo não, né? Vai ter que fazer uns 20 vídeos. Mas enfim, a herança, de herança autossômica recessiva, é uma doença que é transmitida de pais para os filhos. E se é recessivo, geralmente o pai e a mãe têm que ter o gene, ainda que não tenha a característica. Aí o defeito metabólico do camarada que tem essa doença, ele faz com que essa enzima aqui, ó, fenilalanina, não, professor, você fala a palavra muito rápido. Uai, mas a gente está acostumado, né? Hidroxilase, ela leva ao cúmulo desse aminoácido aqui, ó, fenilalanina. Aí fica preso no sangue esse aminoácido. Aí vai aumentando, começa a sair esse aminoácido na urina, e aí forma esse ácido fenilpirúvico lá na urina. É a primeira doença genética a ter tratamento estabelecido como terapêutica, dietética específica. Como assim, professor? A galera que tem essa doença, primeiro, tem que diagnosticar muito cedo. Tá ok? Por quê? Porque só diagnosticando cedo é que consegue resolver tudo. Por quê? Porque esse acúmulo aqui, ó, a pessoa vai ter atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, a pessoa vai ficando com deficiência mental, neuronal, motora, o comportamento é agitado, padrão autista, a pessoa vai ter convulsões, alterações eletroencefalográficas, odor característico na urina. Então, olha lá, são efeitos disso aqui. Se a gente não diagnostica cedo, o que acontece? A criança vai desenvolver esse tudo aí, ó. Às vezes tem gente que hoje em dia tem vários problemas por ter demorado a diagnosticar. Quando que faz o exame, professor? Junto com o teste do pezinho. Tá ok? O diagnóstico estabelecido pelos programas de triagem neonatal é o ideal, pois permitirá o tratamento precoce com introdução de terapia, que estava falando lá no começo, que eu passei para poder falar agora, adequada, que evitará o desenvolvimento do trato desse quadro. Né? Aí tem esse exame que é feito aí, né? A dosagem quantitativa lá do sangue. E aí colhe essas amostras no papel filtro, lá no mesmo furo do pezinho. E aí faz essa coleta após 48 horas do nascimento. Por quê, professor? Porque a mãe vai amamentar a criança. Se amamenta a criança, essa fenilalanina, fenilalanina, pensa assim, aí você vai falar uma palavra só, fenilalanina.
ela vai concentrar no sangue já e já começa a dar esses problemas da criança, tá bom? E aí o leite materno, ó, né? E aí tem esse, né? Já começa a ter esse tratamento já. A criança não vai poder mamar. É esse que é o fato, tá bom? Ela não vai poder mamar, ela vai ter que fazer somente a dieta. E aí o tratamento consiste nessa doença, nessa dieta, onde ele não vai tomar a fenilalanina, ele vai tomar as proteínas sem a fenilalanina e outros negócios, né? E aí a instituição de uma dieta isenta de fenilalanina causaria um dano ainda maior do que a fenilcetonúria, propriamente dita. Ou seja, é baixo teor, gente. Não pode colocar sem ela, não, tá ok? Tem que colocar, mas colocar na quantidade que a pessoa consegue metabolizar, entendeu? E aí não vai acumular no sangue. E porque a falta dela vai causar um problema muito maior. Então a gente precisa de proteína na nossa dieta, de qualquer jeito, tá ok? E aí o tratamento preconizado, né, foi instituído isso tudo, e aí, né, porque se suspender vai acontecer isso aqui, ó, deterioração intelectual e comportamental, sendo, portanto, aconselhável a manutenção da dieta por toda a vida. Mas aqui no Brasil, o bom é que ainda os estados e o Distrito Federal fornecem essa dieta, tá? Essa dieta hipoproteica. Então, graças ao SUS, né? Vamos lutar pela manutenção do nosso SUS. E aí, esses alimentos importantes, proteína, e aí tá falando aí sobre essa questão dessa reposição de forma artificial, né? A gente não pode, quem tem fenilcetonúria não pode se alimentar com alimentos ricos em aminoácidos, carnes, leites, essas coisas. Ela vai ter que encontrar outros alimentos pobres em proteínas e fazer a reposição por conta dessa medicação. Tranquilo? Então por hoje é isso. Vamos ficar por aqui. Eu abri esse parênteses da fenilcetonúria que na questão da segunda semana estava lá uma pergunta sobre a diabetes, o excesso, né? E eu falei que sendo fenilcetonúria, no caso, não tinha nada a ver com a alimentação inadequada, mas era uma doença diferente. Quem tem não pode se alimentar de forma inadequada, mas se eu comer de forma inadequada, eu não irei desenvolvê-la. Nós ficamos por aqui. Espero que em breve a gente consiga estar juntos. Quem ainda não fez as atividades, envie para nós lançarmos nos anexos devidos para registrar a participação de vocês. Fique bem, com Deus e até a vista.